Rádio e TV Nova Belém. Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS. Nova Belém. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nova Belém. Da Amazônia para o mundo. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Nova Belém o programa Farma Dispensa News. Farma Dispensa News. Apresentado pela farmacêutica Úrsula Auar, que traz informações sobre medicamentos, cuidados com a saúde e entrevistas. Tudo isso e muito mais para você estar sempre atualizado. Olá pessoal, boa noite. Vamos começar agora com mais um episódio do programa Farma Dispensa News. E hoje o tema vai ser muito interessante. Um tema assim que vamos abordar que a maioria das pessoas não tem um certo conhecimento, não sabem direito alguns tipos de transtornos que algumas crianças podem ter. Nós hoje conhecemos muito a questão do autismo, né? E claro que hoje não temos apenas o autismo entre as crianças, também temos outros tipos de transtorno. E hoje vamos falar do TDL, que é o transtorno do neurodesenvolvimento. E esse tipo de transtorno vai ser falado por duas profissionais muito competentes, maravilhosas, que elas são donas de um projeto que é TDL, Conhecer para Acolher. Hoje elas vão falar um pouquinho pra gente da questão desse projeto lindo que elas têm, que iniciou ainda esse ano, e elas vão explicar um pouquinho também da questão desse tipo de transtorno e o que elas fazem dentro deste projeto. Boa noite, Sara. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Elas são as responsáveis pelo projeto TDL, Conhecer para Acolher. E eu quero saber um pouquinho mais desse projeto de vocês, de quando foi realmente que iniciou, por que vocês resolveram iniciar e como iniciaram esse projeto. Bem, eu quero agradecer o convite, é muito bom estar aqui, né, poder trazer informação, né, para as pessoas, para a sociedade de um modo geral. Eu me chamo Terezinha Ferreira, eu sou psicopedagoga e faço parte de uma equipe multiprofissional, onde a psicopedagogia trabalha com as dificuldades de aprendizagem para potencializar essa aprendizagem da criança que apresenta algum tipo de transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Então, o nosso parecer, a nossa avaliação é de extrema importância para que se chegue a um diagnóstico. O TDL é um transtorno do neurodesenvolvimento também, é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, onde eu, juntamente com a doutora Sara, montamos esse projeto TDL, Conhecer para Acolher, em função de estar em evidência aqui no nosso estado, que inclusive nós temos já um projeto onde o governador assinou a Semana da Conscientização do TDL, que é no mês de outubro. E existe um projeto de lei que está na Câmara, mas não foi votado ainda. Então, o nosso intuito é levar informação para as pessoas, profissionais, pais, para que eles conheçam o transtorno, porque muita gente desconhece. Sim, o TDL, ele é o transtorno do desenvolvimento de linguagem. Ele afeta a linguagem, o processo de aquisição, que nós chamamos, e desenvolvimento de linguagem da criança. Ou seja, é uma criança que inicialmente já vai apresentar bloqueios na comunicação. Entretanto, pode ser aquela criança que até vem desenvolvendo a fala, mas em determinado momento, os pais observam que ela não passa das palavras soltas. E então vão se passando os anos, 2 anos, 3 anos, e no máximo ela consegue ali formar 2 palavras com sentido frasal. E aí, quando a gente observa esse atraso ou essa regressão, que pode acontecer também, já vem em mente, é autismo. E nem sempre é o autismo. E muito interessante mencionar que o TDL, ele é 3 vezes mais prevalente que o autismo. 1 a cada 36 crianças tem autismo. 1 a cada 12 tem TDL. Aí a gente se pergunta, onde será que estão essas crianças com TDL?
ou não estão com algum tipo de diagnóstico, ou estão sendo confundidas como autistas. Então, é realmente um caso de saúde pública. A gente precisa ter essa atenção. E, principalmente, a falta de capacitação e conhecimento dos profissionais acaba, de fato, agravando ainda mais essa invisibilidade do TDL. Isso que eu ia perguntar, né, da questão do diagnóstico. Vocês têm o conhecimento do médico que consegue ter essa conexão com vocês? Ou só já o fonoaudiólogo ele já consegue observar isso? Ou é a equipe multiprofissional? Bom, quem dá o laudo do TDL é o fonoaudiólogo. Mas o que acontece? A equipe multiprofissional é de extrema importância na avaliação dessa criança. Por exemplo, a psicopedagogia trabalha a aprendizagem e a comunicação. Então, aonde é que a criança vai ter aquele déficit? Na escola. Então, a criança que tem o TDL, o rendimento escolar dela vai cair muito. Então, ela precisa de uma avaliação com a psicopedagogia. Como também questões comportamentais, o emocional. Então, precisa passar pela equipe multiprofissional. A mãe pode se dirigir ao médico, solicitar um encaminhamento? Pode, para fazer a avaliação. Mas se ela puder, ela pode ir diretamente com a equipe multiprofissional. Em seguida, ela vai receber aquele relatório com toda aquela avaliação. Em seguida, ela pode se dirigir ao médico. Mas o laudo escola, final, né, é da fonoaudióloga. Não, é porque assim, eu acho que, não me corrija se eu estiver errada, mas às vezes é difícil hoje em dia os pais procurarem um profissional fonoaudiólogo bem cedo. Então, como você falou, às vezes na escola, ali, a diretora, o professor, o monitor, ele vai conseguir identificar, observar, né, alguns sinais, né? Como você falou das palavras e tudo mais, de formar algumas frases que já começa a ser um sinal aí já de atenção. E quando a gente fala em dificuldade de comunicação, é importante reforçar que a comunicação não é apenas eu estar aqui me expressando com vocês, é eu compreender também. Porque se nós estamos aqui, é em virtude de um determinado contexto, em virtude de uma determinada situação, que nós temos um tema central e estamos aqui abordando. Então, a comunicação, ela é a linguagem tanto expressiva quanto compreensiva. Eu não iria chegar aqui e falar de cabelo. Né? Verdade. Eu iria chegar aqui e falar sobre o quê? O TDL, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem. E essas crianças podem ter a compreensão afetada. Porque dentro do TDL existem níveis. Vai existir aquela criança que tem mais dificuldade para se expressar e vai existir aquela criança que nem tem tanta dificuldade para se expressar, mas para compreender. E vai existir aquela criança que vai apresentar, olha, as duas demandas. Ou seja, nós vamos ter níveis também de comprometimento. Olha, dá até para confundir com TDAH, né? Também. Uma questão, o TDL, ele nunca vem sozinho. Ele tem a questão da comorbidade, né, que é o TDAH e a dislexia. E observando, né, e baseado em estatística, o TDL, 48% das vezes apresenta o TDAH junto. Então, é uma comorbidade, né? São dois transtornos. E o transtorno, geralmente, ele é causado por questões gestacionais, né? Que tem a ver com o sistema nervoso. Ou ainda não se sabe ao certo o que é que causa. Existem suposições, assim como no autismo, né? Mas o TDAH é bem reincidente, assim como a dislexia. E a questão do autismo, né? Como a gente falou no início, que as pessoas, os pais, eles têm essa dificuldade de diferenciar, até os próprios profissionais, até porque não tem esse conhecimento a fundo a respeito do TDL, que é por isso que vocês estão aqui, para falar a respeito deste assunto. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa diferença do autismo com o TDL. Bom, em primeiro lugar, se a criança for TDL, ela não pode ter autismo. É um critério de exclusão. Se eu observo características do transtorno do espectro autista nessa criança, eu não posso dizer que ela tem um TDL, e sim um TL, transtorno de linguagem, em virtude do autismo que justifica.
Toda criança autista tem transtorno de linguagem em virtude do autismo. O TDL é um diagnóstico no qual não existe uma causa biomédica que justifique esse transtorno. Ou seja, é um transtorno que não ocorre em virtude de um autismo, de uma deficiência intelectual, de uma perda auditiva profunda, de uma síndrome genética. Ou seja, para ser TDL, eu não posso ter nenhum desses diagnósticos, porque eles justificariam. Perfeito. E a questão do tratamento, né? Tanto o fonoaudiólogo como você, psicopedagoga, vocês fazem um certo tratamento com essas crianças. E essa questão, assim, o tratamento, ele é a longo prazo, claro. E quando a criança chega a uma certa idade, né? Na adolescência, chega a fase adulta. E aí, tem situações que não precisa mais de terapia, ou vai ter situações que precisa continuar, ou depende muito de cada caso? Bom, o que é que, assim, não se tem como dizer que tem cura, né? Porque um transtorno é uma condição. Então, a terapia, ela vai fazer parte da vida dessa criança, desse adolescente ou até desse adulto. Claro que pode haver aquelas pausas, porque todo mundo precisa de um tempo, A né? frequência vai ser diminuindo, diferente. porque existe uma evolução, né? Mas dizer assim que nunca mais ele vai fazer terapia, a gente não pode dizer. Principalmente da equipe multiprofissional, né? Porque ele vai precisar fazer uma psicoterapia, que é com psicóloga, um acompanhamento com a psicopedagogia, com a fono. Então, são áreas que ele vai precisar realmente daquela terapia. Para tudo na vida dele, para a sua rotina diária, né? Para o seu cotidiano. E vocês já pegaram alguma experiência de crianças que iniciaram algum tratamento medicamentoso? Ou se fazem tratamento sem necessariamente com medicamento, né? Se realmente é via de regra, está associando com medicamento ou não? Na questão do TDL, não existem medicamentos para o TDL. Mas se eu tenho aquela criança que tem um TDAH e que precisa de uma medicação para que ela possa se organizar, sim, mas que não seria para o TDL, e sim em virtude do TDAH. A questão do autismo, por exemplo, só para dar uma pincelada nessa questão do medicamento, a gente sabe que isso é muito visível hoje. Porém, como para o TDL a questão do comércio não é muito atrativo, o TDL ganha ainda mais invisibilidade por conta disso, né? Mas sim, são crianças que podem utilizar medicação se tiverem uma coexistência, como o TDAH. E a questão do projeto de vocês? Fale um pouquinho. Como é que funciona, como é esse acolhimento, né, da criança, do pai. Como vocês fazem todo esse planejamento, todo o cuidado que vocês têm na hora de passar todas essas informações, quais foram os lugares que vocês frequentaram, quais foram os públicos de vocês até agora e qual é a intenção de vocês daqui para frente em relação ao projeto? Bom, nós fizemos recentemente, não foi uma palestra na faculdade em Ananindeua, onde o nosso maior público foram profissionais. Inicialmente, vamos dizer, 80%, né, Sara, do nosso público que estava ali eram profissionais. Quer dizer, as pessoas, mesmo atuando na área, em função da invisibilidade, não têm o conhecimento. Então, eles foram atrás de quê? Conhecimento. E a gente está fazendo o quê? Levando isso. Não só para os profissionais, mas também para os pais, né? Então, é com palestras. Esse acolhimento é você receber aquele pai, é você saber o que falar, porque a gente também precisa acolher a família, né? Quando a gente fala de acolhimento, é acolhimento de um modo geral, porque você acolhe a criança, mas você precisa acolher aquela mãe, aquele pai. Ao receber esse diagnóstico, eles precisam da empatia, de um acolhimento, saber que eles estão ali com alguém que está ali para ajudar, né? Então, é capacitação de profissionais, acolhimento das famílias, dos pais e palestras, para que a gente possa divulgar, porque nós precisamos levar para a sociedade o que é o TDL. E o nome, assim, TDL, conhecer para acolher. Primeiro eu preciso conhecer, Exatamente. entender o que é esse transtorno, para que eu possa acolher de uma forma adequada. Exatamente. Né? Então, são pais até que precisam daquele acolhimento direcionado, e a gente tem que entender que não é só o
o acompanhamento ou a intervenção que precisa ser direcionada para a criança, tem uma família em jogo. Então, eu preciso acolher e intervir nessa família de uma forma direcionada. Porque se eu não conheço, como é que eu acolho? Então, a gente precisa conhecer, precisa dar, de fato, aquele acolhimento. E, claro, a questão de capacitação desses profissionais é indispensável. A gente precisa. E mesmo tendo, assim, muitos profissionais, nós tivemos alguns pais que foram lá. E, ao final da palestra, né, Terezinha, eles disseram, olha, eu acho que meu filho tem isso. Foi. Aí eles chegaram a Um passar por caderninho, avaliação. sabe, anotando tudo. Olha que legal. E chegaram a passar por avaliação com vocês? Marcaram alguma coisa para realmente saber, né, ter aquele diagnóstico exato? Tem umas 3 mães que já entraram em contato comigo para fazer essa avaliação, porque desconfiam que o filho possa ter o Olha TDAH. só, muito bom. E por falta de conhecimento de profissionais, né? E às vezes até o erro no diagnóstico, porque como a gente estava até conversando da questão do autismo, que hoje está muito em alta, é muito mais falado o autismo, verdade. sendo que a doutora falou pra gente que o TDL é 3 vezes mais prevalente que o autismo. Verdade. Olha só como é muito contraditório, né? Sim, como você falou, o autismo é muito falado, mas ele não é muito prevalente quanto o TDL. Nós não estamos aqui, gente, para dizer que o autismo é bobagem ou algo desse tipo, não. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento precisam de atenção. Porém, eu não posso negligenciar. Eu não posso dar um diagnóstico equivocado para uma criança, porque eu vou comprometer a vida dela. Então, se eu sei de fato que caminho seguir, essa criança será muito bem conduzida. E mesmo ela tendo uma condição de diagnóstico, porque não tem cura, ela vai conseguir lidar com as dificuldades da melhor forma possível. Fora a questão dos espectros, né? Porque, como você falou, nunca um transtorno ele vem sozinho. E que agora eu consegui ligar muito o que vocês estão falando ao TDAH, mais do que o autismo. Quando você começa a falar assim, as características, me lembra muito TDAH. Parece que eu já consigo diferenciar, né, o autismo do TDAH. E aí dá, digamos assim, uma margem para a família que às vezes tem um cuidado também com o TDAH, que está, não digo banalizado, mas parece que o autismo ficou tão em ascensão e esqueceram dos espectros do TDAH. E o TDAH ele tem várias vertentes. Tem a questão, como vocês falaram, da fala, da interpretação. Tem a questão de não interligar alguns assuntos, as conexões com a dislexia, que aí já envolve outro espectro. Exatamente. E eu achei isso muito interessante. Até fico pensando se eu não tinha um negócio desse na infância. Tô brincando. Mas sabe o que acontece? Mas é porque a gente vai começando até a se observar. Sim, Verdade. é inevitável. Não é? E além de vocês duas, quem é que mais faz parte da equipe? É uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, uma terapeuta ocupacional, o psicólogo e o musicoterapeuta, né, que atualmente tem atuado bastante com crianças com Olha, transtorno legal, né? do neurodesenvolvimento. E tem tido, assim, muito sucesso no desenvolvimento dessa criança. Né? Então, é uma equipe formada por 5 profissionais que trabalham em conjunto para que se chegue a uma avaliação, né, e o diagnóstico. Sim. E complementando também, quando a gente observa que aquela criança não tem só TDL, mas se a gente, por exemplo, observar que ela possa ter um TDAH, se a gente suspeitar, na verdade, o que é que nós temos que fazer? Encaminhar para o neuropsicólogo. É um psicólogo que ele tem especialização em neuropsicologia, para ele avaliar as funções executivas. Ele que vai fechar esse diagnóstico. Isso. Exatamente, né? Então, assim, o diagnóstico, ele é fonoaudiológico, entretanto, a equipe multiprofissional é essencial. Por quê? Essa criança vai precisar passar por exames, por avaliações, até mesmo para descartar aquelas hipóteses de diagnósticos que nós mencionamos. Ou seja, ele não pode ser autista, não pode ter uma perda auditiva profunda, aí entra o otorrino para avaliar, para consultar essa criança, exatamente para que ela possa passar por uma peneira e aí lá no final essa equipe conversar e de fato entrar em um consenso. Não, de fato essa criança tem o Uma TDL. dúvida.
Eu sei que pode ser até Não, a gente simples, tá mas aqui. assim, a questão de gaguejar e tudo mais, ela pode ser também uma característica ou não? Já é outro, como é que se diz? Outro diagnóstico. No caso seria disfluência, né? Já entraria em outro diagnóstico. Entretanto, a gente precisa observar o seguinte: como é que é essa gagueira? Se é aquela criança, se pode ser confundido, na verdade, com gagueira, porque no TDL, às vezes a criança, ela Pois vai é. formar uma frase, ela fica procurando que palavra ela vai colocar ali. Aí ela fica, aquilo. Como é? Isso. Pode ser sim sinal do TDL, mas não exatamente a gagueira. Porém, pode existir sim, tanto a gagueira quanto o TDL. Os dois podem coexistir. Ah, tá. Porque talvez seja, né, a dúvida de algumas pessoas Sim, nessa sim. questão Com certeza. de palavras e tudo mais, que aí a criança fica, como você falou, buscando a palavra e aí o pai pode entender que, na verdade, não deve ser uma questão neurológica, deve ser só mesmo uma questão do gaguejo e Sim, tudo mais, sim. e depois vai passar. Sim, Pode sim. acontecer, foi uma dúvida. E a questão, assim, que vocês trabalham muito com crianças. Já aconteceu situações, ou se aconteceu alguma situação de um adulto, né, tiver algum desses, como posso dizer, Transtorno. sinais, né, alguns desses tipos de sinais. Ele pode ter, assim, ser diagnosticado depois de adulto, ou quanto mais cedo, melhor, dá para resolver, né, minimizar aqueles sintomas, aqueles sinais e sintomas. Ou se ainda não apareceu nenhum caso assim de adultos procurando vocês. Bom, o que a gente entende é que quanto mais cedo se procura ajuda, mais cedo a questão da evolução da criança, né? Então, todo e qualquer transtorno, quanto mais cedo se identifica, mais cedo se inicia, mais chance de evolução a criança tem, né? Na fase adulta, pelo menos com a gente, nós não recebemos, assim, nenhum para dar diagnóstico. Pelo menos comigo não passou. Criança, sim, mas adulto ainda não. Eu faço parte de uma linha de estudos, no qual são todos os fonoaudiólogos do Brasil, que é o Compromisso TDL. Então, lá, nós discutimos casos mesmo, verdadeiros, de adultos que, por exemplo, em São Paulo, já é mais ocorrente, no Rio, né, que eles vão e aceitam serem estudados, né? E que eles vão realmente em busca porque eles, de fato, se encontram ali no transtorno e são realmente diagnosticados. Eles passam por todo esse processo de exclusão de diagnóstico e iniciam o processo interventivo. E sim, a gente diz assim que nunca é tarde, na verdade, né? Claro que quanto mais cedo, como a doutora Terezinha mencionou, é melhor a evolução, mas que nunca é tarde porque o nosso cérebro ele tem o quê? Neuroplasticidade. Então, nós vamos conseguir nos transformar no decorrer da nossa vida, a nossa evolução. O que nós não podemos poxa, eu vejo que eu tenho alguma coisa, vou ficar de braços cruzados? Não, eu vou buscar a ajuda de um profissional. E a questão desses estudos, né? Eu vi também, eu procurei no teu Instagram, né? Eu olhei teu Instagram, muito bacana, seu e da Terezinha, muito legal por conta do projeto que vocês fazem, né? Esse conhecimento todo que vocês passam. E uma dessas postagens que eu vi, que você viajou, né? Para também dessa questão, para passar esses tipos de informação, vocês vão para os outros municípios. Me fala um pouquinho se vocês já chegaram aí para os outros estados também, ou se foi ainda aqui só regional mesmo. Qual é o plano de vocês futuramente, a questão do projeto? Sim. Na semana passada, na verdade, foi bem recente, nós levamos o nosso projeto para São Paulo, né? Eu fui como representante e ali na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós fomos recebidas pelo deputado Carlão Pignatari, juntamente com o vereador Chandelli e demais vereadores. E é muito importante quando a gente pensa na questão do legislativo. Por quê? Através das leis, as nossas crianças vão ter o acolhimento e o acompanhamento direcionado que elas precisam. Inclusive, lá na cidade de Votuporanga, o vereador Chandelli foi o primeiro que conseguiu, de fato, aprovar um projeto de lei criado por ele mesmo, que essas crianças com TDL receberiam atendimentos prioritários nos órgãos públicos e privados. Então, foi a primeira cidade do Brasil
a, de fato, ter o primeiro projeto de lei aprovado. E a gente vê que são pessoas, de fato, que abraçam e vivem a causa. Em São Paulo, nós levamos, sim, o nosso projeto, o TDL Conhecer para Acolher, com exatamente a proposta de trazer mais visibilidade e, claro, de que nós possamos futuramente, se Deus quiser, ter a possibilidade de irmos até São Paulo, levar o projeto, fazer palestras, capacitar. A gente, assim, inicialmente estamos pequenos, mas futuramente capacitar os profissionais e pais aí do Brasil. Agora, para janeiro, nós já temos algumas palestras agendadas, né, para iniciarmos em algumas escolas, para levar o conhecimento aos professores, para que eles consigam identificar. Vamos falar do TDL, que é o nosso projeto atualmente, mas falaremos também do número de matrículas recorrentes de crianças com transtorno, né? Então, iniciou e a gente já vai começar aí em 2025 com muitas palestras. Mas os planos é que a gente consiga... Para estudo é bom que vocês já vão fazer um perfil, né? Exatamente. Isso que eu ia perguntar, como é que funciona essa agenda de vocês? A escola que procura? Tem alguma parceria com o Estado? Ainda não. Não sabemos se teremos. Mas as escolas têm procurado a gente, né? Essas que nós vamos iniciar agora, todas procuraram a gente. E a gente tem recebido muitas mensagens no nosso direct sobre informações, sobre quando vamos ter o curso de capacitação, que também estamos querendo produzir agora em janeiro. Então, assim, a agenda está bastante... Olha, daqui a pouco a gente vai marcar uma foto com vocês e botar ali assim, né? Hashtag ou @Elder Barbalho. A gente não chega custa lá. nada, né? A gente chega lá. Com Não, certeza. porque é interessante, né? Como eu digo, o projeto, ele seguiu para São Paulo, como você falou aí da questão legislativa. Eu falei do TDAH e o autismo. A gente pensa que não, mas tem já até a questão da mãe atípica, o projeto da mãe atípica. Isso. Então, incluir também as crianças aí seria bem interessante. Com certeza. E esse dia do TDL? Qual é o dia que estipularam que seria o dia do TDL? E como foi? Vocês estavam lá presente? Se já foi realmente estipulado esse dia? Foi esse ano que teve todo esse projeto que vocês falaram? O dia do TDL, ele ocorre no dia 18 de outubro, tá? Entretanto, não foi aprovado aqui no Pará, nacionalmente, certo? E assim, nós tivemos a primeira caminhada do TDL aqui no Pará. Não foi em virtude do nosso projeto, mas nós estávamos ali juntos, de fato, em virtude dessa visibilidade do TDL, né? Então, ali nós tivemos muitos pais, muitas crianças, muitos outros profissionais que também fizeram parte dessa caminhada, que foi lá na Praça Batista Campos. E foi muito boa, assim, a troca, as atividades, as brincadeiras. Foi bem interessante. E buscar essa parceria com vários profissionais da área da saúde é muito interessante. Sim. Até para amplificar mais ainda essa questão, né, desse tipo de transtorno, né, doutora Thalita? A gente é da área de farmácia, eu estava até conversando com as meninas, que realmente a gente não vê ninguém falando, ou até os profissionais, nós, assim, é difícil alguém, assim, falar do TDL. E buscar essa parceria, principalmente com profissionais da área da saúde, é muito importante, né? Nos postinhos de saúde. Sim. É muito interessante isso, porque há uma grande quantidade de pessoas lá, mães, crianças, né? Eu ia falar dos CAPs também, né? Que são as referências. Exatamente. Como eu falei, volta muito para os espectros autistas e esquecem, né, dos outros transtornos. Sim. Então, às vezes eu visito muito, né? Como eu digo, a farmácia ela é bem amplificada, né? A gente fica tanto dentro como fora do balcão. E eu sou uma parte do farmacêutico que vai mais além. Então, às vezes eu vou no CAPS e a gente percebe tanto a falta de outros profissionais ali na parte de terapia, né? Como a gente sempre tenta falar, não adianta ficar só na medicação. Então, às vezes, uma terapia a mais, a parte de cognição. Eu vejo muito hoje em dia o papel do terapeuta ocupacional bem diferenciado. Hoje eu já vejo até com adultos.
Antes a gente botava só a cabeça do terapeuta ocupacional, deve ser só para um idoso, deve ser só uma criança ali. Não, gente. É um público amplo. É como está crescendo. E eu acho falar isso assim de uma forma importante, porque às vezes a gente acha que o mercado ele está já muito fechado. E não. Vocês estão mostrando aí que há muitas oportunidades no mercado, há transtornos, há situações especiais e atípicas que nós podemos aí ajudar, né? Exatamente. Se todo mundo der as mãos, né, a gente consegue fazer. Isso. A gente consegue fazer bem mais. E como iniciou esse projeto? Conta um pouquinho pra gente, né? Bom, assim, Acho que é alguém Nós na fo- família. não, como criou essa visibilidade, né, Sara? E nós fomos para a praça nesse dia, e entre uma conversa e outra a gente abraçou, assim, pegamos com carinho realmente, né, a questão do TDL. Aí, entre conversas, a gente resolveu, vamos se juntar, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar, e nasceu o TDL. Então vocês já não se conheciam? A gente já se conhecia, a gente se conhece desde longas 2019, que a gente vem trabalhando juntas, entendeu? E assim, como a gente tem muitos pensamentos em comum, a gente tem direcionamentos parecidos, iguais, então a gente tem uma sintonia muito boa, a gente resolveu abraçar realmente, e aí nasceu o TDL, Conhecer para Acolher. E uma coisa muito importante, assim, que está sendo algo novo no TDL, na atuação do nosso projeto, é a gastronomia. Exatamente. Olha, legal. Por conta da seletividade alimentar que essas crianças podem Olha, que apresentar. interessante. Todo transtorno ele tem essa E seletividade. nós temos uma parceira, né, que faz com a gente palestras. Olha, sério, uma Nutri também? Ela é gastróloga. Uau. Olha, Por que quê? legal. Olha, um por outro exemplo, profissional aí, né? Meu filho não come aquele alimento. Come, aí vem a gastróloga aí, Exatamente. faz ali aquele jeitinho, Sim. faz um bichinho ali, leva a criança para fazer com ela e dá tudo certo. Mas sempre a equipe ali, com Exatamente. certeza. E a questão dos profissionais, né? Claro que vocês pretendem amplificar mais ainda esse projeto. Vocês estão abertos também aos outros profissionais, para quem Sim. queira participar, Com como foi o certeza. caso que a doutora Thalita falou, né? Do nutricionista, né? De um médico, que seria também muito importante, que as pessoas, assim, os outros profissionais, eles procurarem também conhecer um pouco melhor a respeito desse tipo de transtorno e poder querer também participar desse projeto e conseguir alavancar mais ainda, né, Com doutora certeza. Thalita? E a questão de medicamentos, né? Como a gente falou no início, não tem medicamento para quem tem esse tipo de transtorno, né? De neurodesenvolvimento. Você estava falando da questão que é transtorno do neurodesenvolvimento e tem transtorno de linguagem. É a mesma coisa? Os transtornos do neurodesenvolvimento são exatamente esses: o autismo, o TDAH, o TDL, eles são Aí transtornos são do neurodesenvolvimento, ok? Entendi. Agora, o transtorno, por exemplo, de linguagem, é exatamente a manifestação que a criança com autismo, que a criança com uma deficiência intelectual, que a criança com uma síndrome pode apresentar. O transtorno de linguagem ocorre por algo que justifica uma condição dominante. No TDL não existe esses transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, uma condição biomédica que justifique. O TDL, ele ocorre exatamente sem causa. Perfeito. E outra coisa também, a questão do diagnóstico, que a gente também tinha falado no início, já chegou com vocês, crianças, já aconteceu a situação de criança chegar com vocês, que os pais falam que foi diagnosticado com autismo, mas na verdade não era autismo. Já chegou esse tipo de... que já iniciou o tratamento medicamentoso também, e ela relatou que não tinha melhora, ou que ela viu que a criança não estava tendo uma resposta eficaz. Como foi para essa família chegar até vocês? Foi através da palestra de vocês? Foi como? Sim, também. Na palestra nós tivemos muitas perguntas, né? Então nós nos deparamos, por exemplo, com pais que ali no momento das perguntas diziam: não, então eu acho que meu filho não é autista. Porque ele tem isso, porque ele interage, porque ele tem uma intenção de brincar, de se comunicar. Porque, veja bem, o que é que diferencia o autismo do TDL?
é o que nós chamamos de sistema intencional. O sistema intencional é quando eu entendo que automaticamente eu sou um ser sociável. Por mais que nós sejamos pessoas que gostamos de ficar no nosso cantinho, mas em determinado momento a gente sente falta de socializar, de ter alguém ali por perto. Nós já temos uma iniciativa. E já a criança com autismo, ela não se percebe como um ser sociável. Ela pode até brincar com outras crianças, mas ela foi muito bem treinada. Ela passou exatamente por um processo de intervenção e ela passa. Mesmo uma criança nível 1, ela tem as suas demandas, né? E já uma criança com TDL, ele tem esse sistema intencional. Ele gosta da troca. A criança com autismo, ela tem muito mais interesse nos objetos do que em pessoas. E existem critérios no DSM-5 que fecham para o autismo. É isso que vai diferenciar. A criança com TDL não se encaixa nesses critérios. E tem uma idade, vocês já perceberam, ou tem estudos que já falam uma faixa etária para esse... Para o diagnóstico? Isso. Só podemos fechar o diagnóstico de TDL a partir de 4 anos e meio. Ah, sim. Antes Porque que você disso falou, não falou pode. logo da criança nível 1, aí eu fiquei, eita, qual é a idade então? Nível 1 é o suporte, no caso do Muito autismo. suporte. E tem essa questão de ser mais prevalente em meninas ou meninos, ou não tem nada a ver isso? Mais prevalente em meninos. Em meninos. Assim como no No autismo. autismo também. A maior parte dos transtornos do neurodesenvolvimento vem mais prevalente em meninos. O porquê exatamente não sabemos, mas os meninos, eles são mais acometidos. E a questão do hiperfoco, eles têm também esse tipo de sintoma, né, que podemos dizer assim, deles terem um hiperfoco em alguma coisa, além desse problema de linguagem, ou não? É só questão de linguagem mesmo, no TDL? No TDL. Bom, a gente precisa observar o seguinte. Hiperfoco, uma criança típica pode ter. Ah, meu filho adora carros, e nem por isso ele é autista. Sim. Mas se for algo que está relacionado muito a interesses restritos, de ser aquilo mesmo, a gente já pensa no autismo. Só autismo. E aí, precisa também fazer uma junção de hiperfoco, interesses restritos, comportamentos repetitivos, exatamente porque são critérios que já são do DSM-5 no TEA. Muito bacana. E aí vocês já tiveram, quando vocês fizeram esse tipo de acompanhamento com crianças com TDL, vocês sentem alguma dificuldade com alguma criança na hora dela tentar se desenvolver mais na fala ou no aprendizado? Ou assim, é muito relativo isso? Bom, é assim, a questão do TDL, no caso da psicopedagogia. A gente trabalha a questão da comunicação, porque a gente trabalha leitura e escrita, né? Então, assim, depende muito de cada criança, né? Cada caso é um caso, cada criança é um ser único. Então, não tem, assim, é um espectro. Nós não temos como dizer, esse aqui é... Não, são diferentes. Então, cada uma vai ter a sua especificidade. Para isso serve a questão da avaliação, né? A gente primeiro avalia aquela criança, para depois a gente iniciar aquela intervenção, baseado nas demandas que ela vai trazer para a gente. E é muito interessante também a gente abordar que, para quem quer atuar nessa área, é importante ter muita paciência, né? Sim. Para quem quer trabalhar com criança, vocês têm mais autoridade para falar isso que a gente, né, doutora Thalita? Porque a pessoa tem que ter um dom. Em tudo que a pessoa tem que fazer na sua área, principalmente que a gente diz na área da saúde, a pessoa tem que ter um dom, né, Thalita? Porque a gente chega, por exemplo, em um hospital, em uma farmácia, aí o profissional não trata bem a outra pessoa, a gente diz em adultos, imagina com uma criança. E a gente vê tanta gente maltratando crianças, vários casos assim tristes, né? E são crianças que não têm nenhum tipo de transtorno. Imagina se tivesse esse tipo de transtorno, né? Então, a questão é muito interessante também esse tema, né? Esse nome do projeto de vocês, que fala de conhecer para acolher. Porque não é qualquer profissional que consegue acolher, ainda mais criança. Trabalhar com criança é algo assim bem mais delicado, né? Você tem que gostar. E uma dúvida, quanto tempo demora para vocês fecharem todo esse acolhimento e começar as terapias?
começar já esse cuidado com a criança. A intervenção. Isso. Bom, depende muito, assim, uns 3, 4 meses, né, Sara? Até 6 meses a gente fica em avaliação, porque às vezes tem criança que falta, tem criança que adoece, então a gente tem que reiniciar todo aquele tratamento. Mas, assim, em média, a gente faz uma avaliação de 6 meses para poder se chegar a uma hipótese diagnóstica. No caso do TDL, para que a gente faça essa hipótese e passe para o fonoaudiólogo, para que ele para que ele feche o diagnóstico da criança. E tudo, perdão, Não pode assim, tudo depende também dos pais, né? De você encaminhar para aquele profissional e o pai levar ali para aquele profissional, e muitas vezes o plano não cobre, aí tem questões financeiras envolvidas. Exatamente. E às vezes isso pode durar até mais de 6 meses, por conta também dessas outras demandas externas. E isso que eu ia perguntar também, o público de vocês é um público que a gente pode dizer que é de baixa renda, né? Que não tem uma certa condição para conseguir pagar um tipo de tratamento, né? Porque a gente sabe que hoje o foco principal da família em geral, em qualquer pessoa que vai querer procurar um profissional da área da saúde, é sempre o médico, né? Primeiro é o médico, para tentar saber se tem algum tipo de transtorno, né? É o primeiro profissional a ser procurado. E aí, muitas vezes, eles não têm nem condição, né, de pagar uma consulta ao profissional. E aí, vocês, agora que com o programa, a gente já consegue mostrar para a população que temos agora o psicopedagoga e fonoaudióloga para poder também ajudar nessa questão, né, de fazer essa triagem. E você já tem os clientes, né, os pacientes de vocês são públicos, assim, não é de alta renda, mas assim é de baixa renda, né? Nós temos, assim, um público diferenciado. Né? Ótimo. Inclusive, eu com a doutora Sara, a gente tem uma parceria no seguinte: existem aquelas pessoas que procuram a gente que realmente não tem plano de saúde e não tem condição financeira. Então, eu faço os atendimentos, repasso para a Sara, ela faz o atendimento dela para que a gente dê um suporte para essa família de forma gratuita. Ótimo. Né? Então, a gente faz esse tipo de trabalho, porque se existe filas de espera no nosso estado, né? Nós temos um estado de 144 municípios, então a gente sabe que a demanda é muito grande, então existem filas e filas de espera, aonde aquela pessoa vai pelo Sistema Único de Saúde. Você tem que esperar ele chamar, esperar uma consulta com o pediatra, com o neuropediatra. Né? Então, é um processo demorado. Então, existem situações em que a gente tem que fazer o bem. Né? Com certeza. Eu digo, Sara, então tem situações que a gente tem que acolher. Porque se aquela família chega com você precisando de um olhar, precisando de uma palavra, e você não vai dar, cadê o acolhimento? Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente realmente acolhe de um modo geral. Né? Então, nós temos públicos diferenciados. E eu fico muito feliz quando a gente faz isso, porque é muito bom você ajudar as pessoas, né? E é uma coisa assim que a gente combinou até nisso. Então, é muito bacana. É empatia, né? Porque você ter a empatia. Útil, tipo, gente, eu estudei para isso, né? Para ajudar. Exatamente. Não importa questões financeiras. E a minha dúvida também você falou agora da questão do acolhimento mais financeiro. E a assistente social, vocês têm algum profissional que também é dessa área com vocês, que é o profissional do serviço social, que organiza essas questões burocráticas, ou não? É algo mais para frente? Eu creio que é algo mais para frente, né, Sara? Porque, por enquanto, a gente recebe diretamente. A gente responde, a gente atende. Então, a gente não tem, assim, esse profissional com a gente ainda, né? Nós estamos aceitando as parcerias. Exatamente. Não, eu vou lembrando aqui de alguns profissionais. Mas é de extrema repente, importância o assistente social. Eu vejo muito assim, o trabalho do assistente social, que às vezes a pessoa pensa que ele fica mais ali, digamos, na questão da papelada, mas nos bastidores, nos né? bastidores. Mas eles têm todo um cuidado também com a parte terapêutica, com a parte pedagógica. Tanto que você vê que o assistente social está em todas as áreas. Sim, né? sim. Você vê ele tanto na saúde, tanto na educação, como
até na segurança do trabalho. Então, é um profissional aí, verdade. né? Quem estiver vendo aí depois a nossa live, dê uma olhadinha aí para as meninas. Depois a gente vai colocar, né, o Instagram delas, para também a gente desenvolver esse projeto aí que eu achei tão interessante, tão bonito. Aliás, ela falando de Instagram, vocês podem estar falando qual é o Instagram de vocês, para as pessoas procurarem vocês, né? E vai estar também no @, tá? Todos os vídeos, né, que a gente for postar no Instagram, a gente vai estar deixando também os cortes no Instagram do Farma Dispensa e da doutora Thalita também. Para quem quiser, a gente vai deixar o @, tá, no Instagram das meninas, para vocês procurarem elas, que elas estão de portas abertas, que desde o início também eu perguntei se estavam aceitando, né, profissionais, e é de extrema importância assistente social. E, claro, né, outros profissionais que queiram trabalhar junto com as meninas, ainda está no início, iniciaram esse ano, né, meninas, e aí é muito bonito o trabalho delas, o projeto delas, assim, é maravilhoso. É, assim, de extrema importância, né, o cuidado que elas têm com as crianças, que hoje é, como eu falei, a gente precisa ter o dom, né, o profissional precisa ter o dom para cuidar, não é de qualquer forma, eu tô lá só para fazer a capa, ou só para dizer que eu tô participando de um projeto, não, tem que se doar, né, e isso é muito bonito, também ver como vocês, né, falam com brilho no olhar, Terezinha se emocionando, isso realmente é muito bacana, né? A gente vê a energia, eu sempre falo com a doutora Thalita que a gente acredita muito nessa questão de energia, a gente né? também. A gente gosta, assim, vocês passam uma energia, assim, incrível, e vocês estão de parabéns, tá? Aqui o Farma Dispensa tá de portas abertas para vocês, para quando vocês quiserem falar de novo sobre esse tema, tá? Para divulgar mais ainda. Tragam também mais novidades pra gente, tá bom? Eu vou estar disponibilizando também. Né? Se quiser também a nossa participação, alguma palestra de vocês, a gente está também disponível aqui. Não falar só da medicação, certeza, mas também voluntariamente a gente pode aí ajudar. Com certeza. Sim. Faremos. E aí a gente faz essa troca de conhecimento, né? Que é importante as profissões se unirem, né, doutora Thalita? É verdade. Em prol aos pequenos que precisam realmente se desenvolverem da melhor forma possível. Mais uma vez, vocês estão de parabéns, tá? Sempre que precisarem, a gente vai estar aqui para vocês. E também, das outras vezes, espero, se Deus quiser, vocês estarem voltando. Eu vou estar também disponibilizando o vídeo das meninas, depois elas palestrando, mostrando o projeto delas também, que é muito bacana. E eu vou estar disponibilizando também nos stories do Farma Dispensa, tá? Eu agradeço por vocês terem vindo, por terem se disponibilizado para vir para cá, que eu sei que a vida de vocês também não é fácil, é corrida, mas eu agradeço imensamente e podem ter certeza que esse projeto vai para frente, porque tudo que é feito de coração, tudo que vem de Deus sempre vai ser abençoado, sempre. Com certeza. Tá bom? A doutora Thalita também está encantada, né? Desculpa eu não falar muito, mas é porque eu me emocionei bastante do jeito que vocês falam do projeto, assim, o amor e todo o empenho que vocês falam, tanto que eu ficava aqui assim. É que ela fica pensativa, eu já conheço ela fica assim, ela fica imaginando. Eu fico imaginando vocês na palestra, vocês, sabe, indo atrás dos recursos, mesmo às vezes não tendo, né, a parte financeira, mas indo porque querem ajudar. E foi tão interessante quando chegou o nome de vocês pra gente, quando a Úrsula falou assim, vamos entrevistar ela. Ai, bora. Tipo, a gente mudou todo o nosso cronograma. Poxa, que honra. Que legal. Verdade, porque vocês não estavam Obrigada. ainda esse ano, né? Era É uma honra É. pra gente, com certeza. Poxa. Então a gente fica, eu, a doutora Thalita, a gente fica muito feliz, tá bom? Desculpa eu não falar muito, mas é porque eu me emocionei mesmo. Como eu falei, eu lido todos os dias indo em CAPs, vejo muito esse cuidado com as crianças e a gente sabe quanto as mães sofrem, gente. Né? A mãe atípica, então passa pra gente assim um aperto no coração que a gente quer ajudar de alguma forma. Por isso que eu até falei aqui de voluntariamente, se vocês quiserem, o Farma Dispensa tá aberto aí para ajudar vocês. Acho que eu já falando por ela, não tem problema. Na parte de divulgação também, que vocês precisarem de divulgação, a gente tá aqui de portas abertas, eu e a Thalita,
para divulgar, tá bom? Tanto aqui no programa, quanto no nosso Instagram, né, Thalita? A gente vai estar divulgando aqui o trabalho de vocês, sempre que vocês precisarem, tá bom? Tá bom, Mais gente, uma agradece. vez, Muito obrigada, de coração. Obrigada, de coração mesmo. Tá, meninas, um grande abraço para vocês. E obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Espero vocês no próximo episódio. Eu vou estar disponibilizando também aí nos stories do Farma Dispensa o próximo episódio e o próximo tema também daqui do nosso programa. Até a próxima!